Conselho Nacional de Justiça vai realizar um mutirão para revisar prisões após a decisão do Supremo que estabelece um limite que pode ser enquadrado para consumo próprio de maconha. A determinação deve impactar mais de 6 mil processos em todo o país. O STF decidiu que quem for pego com até 40 gramas de maconha não estará cometendo um crime. Essa quantidade, que equivale a 6 plantas de cannabis fêmea, vai ser usada pelo policial para diferenciar um usuário de drogas de um traficante. Mas, dependendo do contexto da abordagem, a pessoa poderá ser presa, mesmo que o volume seja menor do que o estipulado pelo STF. Para isso, deverá ser analisada a presença de balança ou anotações de distribuição de drogas, por exemplo. Se houver indício de tráfico, o suspeito pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. Caso contrário, o juiz vai ter que decidir advertências e presença em programa ou curso educativo. A decisão do Supremo tem repercussão geral, ou seja, deve ser seguida por todas as instâncias da Justiça. Ontem, na conclusão do julgamento da ação, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, defendeu o posicionamento dos ministros. Ninguém aqui no Supremo Tribunal Federal, nenhum dos 11 ministros, defende o uso de drogas. Antes, pelo contrário, nós desincentivamos o uso de drogas. Drogas ilícitas são uma coisa ruim. Nós estamos aqui debatendo a melhor forma de enfrentar este problema e minimizar as suas consequências para a sociedade. A lei de drogas aprovada pelo Congresso em 2006 já diferenciava a punição para o usuário e traficante, mas não estipulava uma quantidade máxima. Desde então, quem faz essa avaliação é a autoridade policial e, posteriormente, a Justiça. Num cenário de disputa entre judiciário e legislativo, Lula concordou com o presidente do Senado durante uma entrevista ao portal UOL. Rodrigo Pacheco tinha declarado na terça-feira que o Supremo não deveria ter julgado o caso. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte. Após a sessão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, comentou a declaração de Lula. Não é o Supremo que escolhe decidir essa matéria. Os recursos é que chegam aqui, as pessoas são presas e entram com habeas corpus aqui. De modo que o Supremo não tinha como se furtar a essa discussão. Mas para o procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, com esse tipo de decisão, o Supremo deixa de aplicar a Constituição e passa a legislar. Em todos os lugares do mundo em que a droga foi descriminalizada, o uso de droga, de maconha, de drogas em geral, ou só de maconha, seja o que for, sempre por decisão do parlamento, sempre por decisão do Poder Legislativo, que é composto por representantes do povo. Decidir se maconha, o uso de maconha pode ou não pode ser criminalizado, é uma opção política, uma opção moral. Qual é o artigo da Constituição que proíbe a criminalização de maconha? Porque a função do Supremo é aplicar a Constituição. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de qualquer droga ilícita em qualquer quantidade. O texto está na Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que a definição do STF não vai influenciar a discussão pelos deputados. Ela nem será apressada, nem será retardada, como eu sempre falei. Ela terá um trâmite normal no aspecto legislativo para que o parlamento possa se debruçar ou não sobre esse assunto que veio originalmente do Senado Federal. A votação da PEC das drogas na Câmara ainda não tem data definida. Bandeirantes 7/16.